gente, boa noite. Muito frio aí. Aqui em São Paulo tá um frio lascado. Depois de uma semana só de feriados, eu já nem sei mais que dia é hoje, né? Cada dia é um dia diferente, né? Mas seguindo o nosso fluxo de atividades, hoje nós temos uma aula com as multiplicadoras Ana Sofia Mateus e Juliana Gomides Rezende de Mello. O tema, o trabalho com adolescentes envolvidos em atos infracionais. Esse tema, ele é um tema bem interessante, principalmente para os dias de hoje, para você que trabalha ou que às vezes tem um adolescente em casa, né? A gente se preocupa tanto, né? E a gente que já foi adolescente, né? A gente sabe que é uma época complicada, uma época de vários distúrbios e ideias e ir atrás dos amigos. Eu, particularmente, tive 2 filhos gêmeos de 30 anos que na adolescência não me deram nenhum trabalho. Foram fabulosos, mas resolveram dar um pouquinho depois, né? Mas tudo bem, aí tudo certo. Então, comunicados eu vou dar mais ao final, mas a princípio, hoje é o último encontro junto aos multiplicadores. Então, ao final desse encontro, a gente vai conversar um pouquinho do que vai acontecer a partir de junho. Junho, julho e assim por diante. Então, minha gente, nós tivemos encontros muito legais, encontros fantásticos. A vida nos presenteou com essas pessoas maravilhosas e nada melhor do que encerrar com 2 damas lindas, maravilhosas, com conteúdo fantástico, que vão trazer para a gente muita experiência. Enquanto o Sami não chega, Pri, aos recados. Ok, boa noite, Sofia, Juliana, Inácio. É um prazer enorme estar aqui, poder apoiar de alguma forma essa aula de hoje. Eu sei que tem muita experiência aí, que eu conheço muito de pertinho essas duas. Boa noite, pessoal que está entrando. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu acho que o Sami chegou. Vou trazer o Sami para cá. Ok, enquanto o Sami se junta aqui, eu quero combinar com todos como nós fazemos todas as aulas, né? As perguntas que forem surgindo durante a aula, vocês podem colocar nesse quadrinho que a gente tem aqui embaixo no aplicativo, que é o quadrinho chamado Q&A, que é o quadrinho de perguntas e respostas. Lá no chat, a gente deixa essa área reservada para que todos os participantes possam interagir, enviar alguns comentários e interagir entre vocês mesmo, né? E as perguntas, para ficar mais fácil para a gente dar atenção e olhar as perguntas durante a aula, o combinado é esse, colocar nesse quadrinho de Q&A, perguntas e respostas. Ok? É isso. Estou aqui à disposição. Okay. Então, vamos passar a palavra para o adorado mestre Sami Storch, nosso querido líder, amigo, que começou com tudo isso. Eu acho que nem ele imaginava onde tudo está chegando. Mas todos esses encontros estão gravados no YouTube, Heriger Multi. Não deixe de assistir, compartilhar, passar para os amigos. E esse de hoje, a partir de amanhã, também a gente vai publicar lá, tá? Sami, bom encontro, boa aula e bom frio aí para você. Não sei se está frio, mas aqui está muito frio. Não, aqui só no ar-condicionado. Boa noite, Inácio. Boa noite, Priscila. E boa noite, nossas amigas convidadas para a aula de hoje, Sofia e Juliana. E boa noite a todos os alunos que estão acompanhando a gente. Muito bom estar aqui de novo com vocês. E hoje vamos falar sobre o trabalho com adolescentes, que é um trabalho com famílias e é um trabalho fundamental, né, para quem lida com justiça, com ser humano. O trabalho com adolescentes, quando bem conduzido, ele pode
evitar o trabalho na área criminal posteriormente, né? Com pessoas em desenvolvimento, e o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele dá um espaço muito mais favorável para a gente trabalhar com abordagens, com as abordagens necessárias. A lei dá ela não é rígida no sentido do processo, né? Então ela permite que a gente adote o trabalho mais adequado mesmo, tanto que é na Justiça da Infância e Juventude onde a justiça restaurativa vem se desenvolvendo mais, porque não existe aquela polêmica sobre não tem aquele receio de que a lei penal não seja cumprida, de que a pessoa não cumpra a pena, porque se considera que o trabalho com adolescentes, por se tratar de pessoas em desenvolvimento, ele não deve ser tão rígido, né? Então, a lei abre esse espaço para quem está começando ou está buscando espaço no judiciário para aplicar o que a gente aprende no direito sistêmico. A área da infância e juventude é talvez a melhor, é onde não tem esses limites rígidos de que não, aqui é obrigatório oferecer uma denúncia criminal, aqui a lei deve ser cumprida por um determinado período de tempo. Na infância e juventude não, é tudo em aberto, depende do desenvolvimento do adolescente. Então, cabe chamar os pais, cabem medidas aplicáveis aos pais, cabem as medidas necessárias à criança, ao adolescente, as instituições de acolhimento de pessoas em situação de risco, de abandono, elas em geral são bastante abertas também para o trabalho mais adequado, né? Inclusive das constelações. São, em geral, os dirigentes são pessoas dedicadas à causa, não são assim aquele burocrata rígido, né? Em geral, são pessoas que querem, que acreditam na causa e que buscam os melhores tratamentos. Então, é um tema muito importante para nós, né? Eu não vou me estender muito agora na introdução, porque eu quero aproveitar e quero que todos aproveitem também a presença das nossas convidadas especiais de hoje. Elas têm uma experiência pessoal, elas já acompanham a Hellinger há bastante tempo, as duas, bem antes da gente começar, dos cursos da Hellinger terem início no Brasil, através da primeira turma da pós em Direito Sistêmico, né, que foi o primeiro curso da Hellinger no Brasil, mas tanto a Sofia quanto a Juliana eu conheci lá em Bade, né, na Alemanha, anos antes. Então, são pessoas que já têm um bom estudo, uma boa experiência prática também, de atendimento. E aí vocês falem um pouquinho mais do trabalho de vocês, se apresentem melhor. E então, vamos em frente. O espaço é de vocês. Vou passar, então, primeiro para a Ana Sofia. Bem, obrigada, Sami, pela oportunidade. Boa noite, Priscila, Juliana, boa noite. Boa noite a todos os alunos que estão aqui com a gente, acompanhando. Eu estou, assim, bem feliz de estar aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento com vocês. Me lembro como se fosse hoje, quando conheci o Sami lá em Bad Reichenhall, e ele estava no palco apresentando para o Bert e para a Sophie o que ele vinha fazendo aqui no Brasil, com as constelações, as primeiras experiências e a quantidade de resultados. E eu fiquei, assim, muito feliz e orgulhosa disso estar acontecendo no Brasil e, ao mesmo tempo, muito surpresa, porque quem estava no palco era um brasileiro e o Bert na primeira cadeirinha sentado ouvindo as maravilhas que você relatava. Então, a minha alegria de estar aqui é desse mesmo tamanho e também de ver o tamanho que está o direito sistêmico no Brasil, com todos os esforços da Hellinger, da Inovare, na pessoa do Inácio, do Sami, de toda a equipe, que tem muita gente nos bastidores trabalhando. Então, bem feliz mesmo de ver quantas maravilhas isso já vem produzindo nas nossas vidas, enquanto alunos da Hellinger e da Inovare, e depois como profissionais na vida prática.
Então, quando a gente fala do trabalho com adolescente, com a criança que vai se tornar um infrator, essa criança já teve conflitos em casa, são meninas e talvez meninos, ou ambos, que já tiveram problemas na escola, já tiveram conflitos em casa também, e depois vão conflitar também na justiça e arrumar situações que vão ter que ser penalizados. E alguns jovens perguntam, olha, são 7 gerações que isso acontece sempre com tal, ou com um irmão meu, ou com um sobrinho, e por que que isso vem se repetindo, né? Será que esse jovem, será que esse adolescente se colocou sozinho nessa situação? Então, observando os conhecimentos trazidos por Bert, por Sophie, a gente pode ver que esse jovem, esse adolescente não infringiu a lei, não foi só usando do livre-arbítrio dele que ele vai se envolver em situações difíceis e situações de conflito. Então, antes dele acontecer o crime, ou a pequeno delito, ou o grande delito, se ele tivesse um professor sistêmico, um pedagogo, um coordenador sistêmico que já tivesse um olhar, ele poderia já ter sido encaminhado anteriormente. Mas, às vezes, ainda não tem esse olhar na escola e nem na família. Então, é necessária a intervenção da justiça. Como é que isso começa a acontecer? A gente, né, enquanto indivíduo, hoje adultos, estamos dentro de um conjunto na família atual, marido, esposa, filhos. Mas, além de pertencer a esse conjunto, a gente pertence à nossa família de origem. Esse adolescente, ele ainda não tem a família atual, ele está totalmente inserido nesse primeiro núcleo. E como é que se dão as dinâmicas dentro desse grupo? Eu gosto de fazer a seguinte analogia. Eu imagino como se eu fosse uma lâmpada, então cada indivíduo é uma lâmpada, temos esse corpo físico e a lâmpada também tem o vidro e parte do corpo físico, mas ela é animada por uma luz. Eu também. Então essa luz vital que me anima, ela está dentro e ela também passa um pouco para fora. Cada um dos indivíduos desse sistema familiar está vinculado um ao outro por um fio condutor. Então, a gente pode imaginar o fio elétrico que liga todas essas lâmpadas e essa aura de luz que encobre todas elas. Esse é o grupo familiar. E por ali, por esses vínculos, por esses arranjos e desarranjos, os indivíduos vão repetindo padrões. Então, quem é que participa desse grande núcleo? Eu, meus irmãos, papai, a mamãe, antigos parceiros da mamãe, antigas parceiras do papai. Então, veja, um jovem que delinquiu ou conflitou na escola. Muitas vezes ele já tem um arranjo que dentro dele ele não compreende. A mamãe está no segundo casamento, o parceiro dela veio com outros filhos do núcleo anterior. Qual é o meu lugar nessa família? Mas eu sou filho adotivo e agora era só eu e a mamãe, chegou um novo parceiro. Quem é o homem da casa? Essas pequenas coisas que o jovem não sabe onde colocar e onde inserir internamente, precisam de um lugar. E por ele não saber o que fazer mais com esse conteúdo, além de mudanças hormonais, mudanças de voz, apetite sexual que vem chegando nesse momento na vida. O que fazer com esse volume de informações todas? E não são só esses os integrantes do sistema familiar. Também os avós fazem parte da mamãe, os pais da mamãe, os pais do papai, bisavós, todos os irmãos e irmãs e antigos parceiros, mesmo que essa criança não conheça essas pessoas. Também os filhos que não nasceram ou morreram logo depois de nascer. Em alguns casos, outras pessoas podem surgir enredadas com esse adolescente, ou seja, há uma grande quantidade de lâmpadas, vários fios condutores ligando toda essa grande família. São só eles que fazem parte? Não. Nós participamos de uma comunidade de destinos. Então, além de todas essas pessoas as quais estamos
conectadas eletricamente, também estamos conectadas à história do nosso país de origem, à história do país onde moramos atualmente, todas as doenças da comunidade em que vivemos e que nos originou também, a religião, a cultura, tudo que foi difícil para eles, tudo que foi fácil também. Os enredamentos, os emaranhados, eles não determinam só as coisas difíceis e os conflitos. É que normalmente a ênfase é no conflito, porque a gente não vai colocar uma constelação ou olhar para um exercício sistêmico para uma coisa que está dando certo, está funcionando bem. Então, é importante a gente saber que não ganhamos só as coisas pesadas e difíceis de nossos antepassados. Também as facilidades, o impulso para o sucesso vem por esse mesmo fio condutor que liga a todos. Então, essa criança tem vários aspectos junto com ela não está lá sozinha e comete, mas ela também é responsável pelo que faz. Então, ela precisa ser orientada e, quando há uma intervenção judicial, também receber a pena apropriada. Então, essa comunidade de destino, tudo isso que eu relatei está junto, e por amor, por lealdade, a criança vai fazendo e vai repetindo e excluindo e deixando de amar, porque a mamãe não autoriza, por exemplo, a alienação parental, que pode ser o motivo do conflito da criança, que vai ser externado com briga na rua, com pequenos roubos e etc. A mamãe se separou do meu papai e eu não posso amar o meu papai. Então, para fazer com que o meu papai seja incluído, eu arrumo briga, eu faço coisas para chamar a atenção. Porque, por amor, o jovem, o adolescente se coloca a serviço daquele sistema e olha para quem e para aqueles que estão sendo excluídos por esse conjunto grande de pessoas, que ao contrário do que a gente imagina, que a gente está vivendo sozinho, estamos vivendo nessa grande comunidade. Ju, está com você? Boa noite. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, dividindo esse momento com vocês. Principalmente com vocês, Sam, que de alguma forma eu vi nascer o direito sistêmico. E acompanhei a caminhada do direito sistêmico. Desde Águas de Lindóia, com o Bert, quando a gente estava no treinamento avançado. E você perguntou, né, Albert, como com isso. E o Bert disse, no momento certo você saberá. E ali, naquele momento, ele estava te dando todo o aval para esse trabalho. E hoje está aqui conversando, falando desse lindo trabalho do direito sistêmico, que para mim é eu vejo o direito sistêmico como nova do direito. O direito não perde, não deixa de ser direito, mas ele, a partir do direito sistêmico, ele tem uma nova oportunidade de ser visto de uma outra maneira. Então, é muita honra estar aqui hoje passando isso para vocês, falando um pouco sobre esses adolescentes, porque, na verdade, eu vou trazer um pouquinho hoje de um trabalho que a gente tem aqui em Maceió, que é um projeto com adolescentes em conflitos com a lei. Nasceu, Sam, depois de um workshop seu, né? Então, aqui eu estou trazendo já um fruto da sua semeadura. Em 2015, quando eu e Janine trouxemos você, né, para o primeiro workshop de direito sistêmico aqui em Maceió,
algumas pessoas que estavam ali participando, e num relato seu, de um trabalho que você fez já como juiz com os adolescentes, tocou uma participante que estava no momento ali, a Flávia Padilha, nossa amiga aqui da T1, advogada aqui em Maceió, e ela sentiu um chamado para isso, né? Alguma coisa que você falou ali da sua experiência tocou ela nesse movimento. E ela foi levada, né, de alguma forma, a desenvolver esse projeto. E no início ela começou só a fazer esse trabalho com os adolescentes em conflitos com a lei, fazendo constelação com eles. E o projeto foi crescendo, e aí foi sendo aberto para os voluntários irem chegando, né? E hoje eu sou uma das voluntárias desse projeto, e é um trabalho que a gente faz com os adolescentes que estão sendo, não sei como é a palavra, porque eu também não sou da área do direito, mas os adolescentes que estão sofrendo, não sei se é sofrendo, mas eles estão lá pagando as medidas socioeducativas, né? E como a Sofia estava falando, desses adolescentes que muitas vezes vêm dessas famílias e que repetem padrões, isso a gente vê muito na prática, sabe? Lá é o que a gente mais vê. Isso que você acabou de falar, a gente vê na prática, né? A repetição de padrões inconscientes, na maioria das vezes, né? Sem saber que estão seguindo por amor alguém. E esse trabalho, assim, é um trabalho que eu sinto uma alegria muito grande de fazê-lo, porque eu acho que uma vez eu estava lá em Águas de Lindóia, sabe? Quando quando a gente perguntou, estava lá, foi no auge que aconteceu um caso de um pai que tinha sequestrado as suas filhas, mantido ela em cativeiro, e tinha tido não sei quantos filhos com ela. Ele era da Europa, assim, era um caso europeu, assim. E alguém foi perguntar para o Berto, né, sobre isso, assim, como uma pessoa dessa, né, um cara desse, o que você fala sobre isso? E aí eu lembro bem que o Berto olhou para ela, assim, com aquele jeito dele, e disse: eu olho para ele com amor. E aquilo, naquele momento, assim, eu falei: como assim? O cara, né, sequestrou a filha, manteve ela sobre cativeiro durante 20 anos, ela perdeu a vida dela inteira, teve filhos com ela, e como que olha para um homem desse com amor? No momento que ele falou aquilo, eu não entendi, né, do que ele estava falando, o que significava aquilo. E aí, quando eu comecei a ir para esse projeto, né, eu conheci esse trabalho com esses adolescentes, eu entendi profundamente o que o Berto estava falando naquele momento. Porque ali, quando o adolescente chega, que eu vou para o atendimento, que eu estou diante de um adolescente, eu não sei nada dele, nada. Eu não sei qual foi o crime que ele cometeu, eu não sei quais razões levaram a ele estar nesse ambiente, nada. E eu atendo um ser humano, eu estou ali olhando para um ser humano, com as suas histórias, com as suas situações, com todo um contexto. E aí, desde o meu primeiro atendimento, que o meu primeiro atendimento eu fazia com a Alessandra, que também é nossa amiga da T1, que sou muito grata de ter tido ela
nesse início. E o nosso primeiro atendimento, assim, foi um atendimento bem impactante mesmo, né? Um jovem que tinha cometido um crime brutal e ele, assim, ele fez questão de falar do crime, de contar, de relatar como é que foi o crime. E aí, naquele dia, eu não vi aquele adolescente como ele estava, com o que ele tinha. Eu vi o adolescente com uma história atrás dele. E naquele momento eu compreendi exatamente o que o Bert estava falando. Eu olho para ele com amor. Porque quando esses adolescentes chegam, é exatamente com esse olhar que eu os vejo. E a gente vai vendo ali, na prática, a gente vai vendo ali a teoria do Bert sendo revelada para a gente em todos os sentidos. Em todos os aspectos, isso é mostrado. Quantos adolescentes que chegam não têm o nome do seu pai na certidão de nascimento? Não sabem nada, muitas vezes, do seu pai. E quando se abre a constelação, quando começa o movimento surge, ele está seguindo muitas vezes esse pai, né, por amor. Inconscientemente é a forma como ele encontrou de se vincular ao pai, né, de acender a luzinha dele, né, de se conectar com essa luz, que até então ele achava que não existia, que não tinha luz dentro dele. E eu gostei muito, Sofia, quando você falou desse exemplo, porque esse trabalho é uma maneira também de levar luz para esses adolescentes. Porque é muito lindo o que se vê depois, né? Tem a maioria no qual assim, eu atendi, no qual eu estava ali, quando você pergunta, o que você está sentindo? Não sei. Não sabe nem o que está sentindo, né? Às vezes, a expressão do sentimento é assim, eu estou com uma agonia aqui. Às vezes, um abafamento, eu tô abafado, está abafado aqui, né? E não sabe explicar, não sabe me falar o que está sentindo. E aí você mostrar que tem uma luz ali que pode ser acendida e que está dentro dele. Aí quando essa luz acende, vem a emoção, vem o contato com os sentimentos. E é tão interessante porque eles olham, alguns olham assim, eles chamam a gente de doutora, né? Doutora, o que é isso? O que está acontecendo? Né? O que é isso que eu estou sentindo? Sabe que às vezes vem uns arrepios, assim, o corpo começa a arrepiar, o corpo começa a dar seus sinais, né? E aí eles ficam, o que é isso? Sem compreender. Eu falei, deixa isso, né? Acolhe isso, deixa isso entrar dentro de você, dá espaço dentro de você para isso que você está sentindo, né? E aí o encontro pode ser feito nesse momento. E o resgate. E aí eles podem falar um pouco da história deles. Conhecer um pouco essas dinâmicas que tantas vezes a gente está envolvido e a gente não percebe que a gente está envolvido. Isso é independente de idade. Eu, às vezes adulto, me vejo também ainda emaranhada em tantas outras coisas. Imagina uma pessoa que não conhece a sua história, que não sabe de onde veio, que não sabe quem é o pai muitas vezes, só sabe, às vezes só tem a ideia do pai que foi assassinado.
que era traficante. Eu só sei disso, não sei mais de nada dele. Que ele foi preso, deixou a minha mãe. E aí você poder proporcionar esse olhar, essa abertura, oportunizar esses adolescentes, né, para um novo contexto, para novo jeito de se mover na vida. E é um trabalho que ele vem crescendo muito, porque no início, na própria instituição, como a Flavinha, vou chamar ela de Flavinha, que é como todo mundo a conhece, né? Flavinha Padilha. Que ela fazia sozinha esse trabalho e ela ia lá fazer trabalho com os adolescentes, lá na instituição. E a instituição não conhecia a constelação familiar, né? A instituição não sabia o que significava isso. Isso é que é o bacana desse trabalho, sabe? Da força que ele tem. Porque mesmo que você não conheça, é como se algo te movesse para aquilo, né? Porque quando a gente trouxe o Sami, por exemplo, para aqui para Maceió, eu e Janine, nós não somos da área de direito, somos psicólogas, né? Estávamos trazendo alguém do direito para falar sobre direito e a gente não tinha na época, né, o ambiente de direito. Então, e você vê que o workshop aconteceu, teve força para surgir, e como esse trabalho ele tem essa força de acontecer. E assim foi com os adolescentes também. Aí, quando a Flavinha chegou lá, as pessoas não sabiam, nunca tinham ouvido falar em constelação. Os adolescentes nem tão pouco, né, sabiam lá o que era isso. E aí o trabalho foi acontecendo, foi ganhando força, foi surgindo resultados, resgates foram feitos, muitos resgates foram feitos, famílias que não falavam, não iam visitar os adolescentes, muitas vezes, porque eles cometem o ato infracional e muitas vezes, né, estão lá e ficam lá só. Ninguém, às vezes, vai lá, não tem um familiar que vai lá, que vai visitar, que vai vê-los. E, às vezes, depois de uma constelação, depois de um movimento, ia uma mãe, ia um pai. Tem o caso de um adolescente que ele tinha cometido um crime e o pai tinha ficado muito revoltado com ele. O pai tinha ficado muito bravo com ele. O pai disse, se ele não morrer lá dentro, quando ele sair, quem mata ele sou eu. O pai estava muito revoltado. E o pai, a todo custo, queria a morte dele. E aí o adolescente não, né, estava meio bem resistente. E o pai foi. E quem foi para o trabalho foi o pai. O pai se disponibilizou aí. E depois do trabalho, depois do encontro de constelação, ele foi visitar o filho. Já numa outra proposta, num outro olhar, numa nova postura em relação ao filho e em relação também ao que o filho tinha cometido. Porque uma coisa que a gente sabe, e depois talvez o Sami, né, possa confirmar e falar um pouco disso, é que quando se comete um crime, o crime precisa ser julgado. E a pessoa que cometeu necessita do julgamento e pede a condenação. Porque a condenação vem também como um alívio para a pessoa. Por mais inconsciente que seja, ela busca essa condenação. E aí, essa condenação poder ser feita dentro de um respeito, olhando para tudo isso que o moveu até aquela situação.
Porque muitas vezes são crimes tão bárbaros, são coisas tão sérias, que não tem como não julgar. Não tem como não dar a eles o que eles buscam. E eles se alegram. É impressionante como eles se alegram quando eles são julgados, porque eles sabem. A maioria no qual eu atendi, eles sabiam que mereciam estar ali. E, de certa forma, eu sentia que tinha dentro dele essa alegria de poderem pagar, mesmo diante de cenas tão ruins, porque não é fácil o ambiente que eles ficam presos. É pesado em todos os sentidos, é pesado energeticamente, é pesado dentro da cela, mas lá no fundo existe uma alegria de poder estar cumprindo e pagando por isso, pelo crime que eles cometeram. Você pode falar, Sami, um pouquinho disso para a gente, assim, do que você percebe desses adolescentes quando eles pagam pelo crime que eles cometeram? Não sei como é que está meu tempo aqui, eu nem vi. Temos bastante tempo. Vocês têm bastante... ainda podem falar mais, mas eu posso falar um pouquinho disso, sim.